Olá, se você tem depressão e já tentou de tudo, se você mantém um tratamento e não dá resultado, se você pensa que a depressão não tem cura, fique tranquilo. Hoje eu venho trazer para você algo que pode mudar a sua vida. Mas antes de ir direto para o assunto, eu preciso bater um papo com vocês sobre a questão dos paradigmas. Infelizmente, o paradigma ainda atual aqui na nossa sociedade, o paradigma ainda aceito é o paradigma médico convencional. Não tenho nada contra a medicina, muito pelo contrário, ela é muito útil e pode ajudar muito. Porém, ainda não se tem o interesse de explorar outros meios que não sejam os convencionais para determinados tratamentos. É bem provável que você acredite que a depressão é algo bastante difícil de ser resolvida, né? Até porque muitos já procuraram diversos tratamentos e não obtiveram resultado. Mesmo utilizando remédios e tudo mais, ou indo em psiquiatra, ou indo em psicólogo, e mesmo assim não se vê uma cura definitiva. Isso, em parte, é devido à limitação que a nossa ciência, aliás, não é bem a ciência, mas a limitação que a medicina, né, que é considerado o nosso tratamento oficial, ainda não atingiu ou ainda não aceitou certas realidades. Então aqui, se você acredita que existe alguma outra forma de te auxiliar no tratamento da depressão e que você de fato se livre, que você se cure, é uma autocura, que você saia da depressão, que você definitivamente abandone a tristeza, abandone a angústia, e esse é o vídeo para você. Uma outra coisa interessante é que, embora a nossa medicina convencional seja muito útil, ela trata o problema na manifestação, sempre foi assim. Ela não trata na raiz dos problemas. Então, muitas vezes, se você não resolve a questão lá na raiz, você pode até atenuar as consequências, mas você não curou o problema, certo? E aqui o que eu estou propondo para você é um tratamento que seja capaz de tratar pela raiz, pela causa. Vamos exemplificar. Especificamente a depressão, ela muitas das vezes acaba se manifestando pela deficiência da produção de determinados neurotransmissores. E isso afeta diretamente o físico. E é real, e é fato. Ocorre uma mudança na produção, um desequilíbrio, vamos dizer assim, na produção dos neurotransmissores que leva a pessoa para baixo. E o tratamento, né, para que a pessoa restabeleça aquela sensação emocional, a predisposição e até mesmo a saúde como um todo, seria o reequilíbrio dessas taxas de neurotransmissores. Então, a medicina tenta de alguma forma reequilibrar isso. Porém, ela não vai buscar a causa real. O que está levando à ocorrência desse desequilíbrio de neurotransmissores? Essa é a questão. Tá legal? E aqui, o que eu vou apresentar para você é uma terapia que tem uma visão mais ampla, uma visão holística, que visa tratar o ser humano como um todo e atingir principalmente para cada doença, no caso da depressão, a causa raiz, que normalmente é puramente emocional, mental, certo? É óbvio que cada caso é um caso, cada ser humano é um ser humano diferente, cada ser humano tem experiências diferentes que podem ter auxiliado no desencadeamento da depressão. Logo, eu quero dizer para vocês que o desequilíbrio dos neurotransmissores é uma manifestação física, porém a causa raiz ela é mental, né? Então, você imagina, se a gente conseguisse descobrir qual é a causa mental, qual é a causa psíquica, qual é a causa espiritual relacionada com a depressão, não seria mais fácil tratá-la?
Então é isso que a gente vai conversar a partir de agora. Existe um equipamento que é capaz de levantar essas questões. Isso tudo parece coisa de filme de ficção científica, mas isso já é bem real. Parece algo muito novo, parece até uma novidade muito grande, mas isso já ocorre há algum tempo. O equipamento que eu me refiro é o Quantec, um equipamento espetacular, desenvolvido pelo naturopata. Esse equipamento, em 2010, ele ganhou uma medalha de ouro, por ter sido considerado o equipamento mais inovador na área da saúde. É verdade que ele não foi desenvolvido para tratar especificamente a depressão, porém, como eu já tenho esse equipamento há mais ou menos uns 7 anos, e eu venho desde aquela época até hoje tratando muitos clientes e não clientes que tiveram depressão, eu acabei obtendo uma curva de aprendizado muito grande. E para as questões internas, como a depressão, ele oferece um resultado muito espetacular. Não é mágica, não é milagre, não é nada disso. Mas ele vem ajudando muita gente a se livrar da depressão. Mas se houver a necessidade da medicação, o uso tem que ser feito. Tá legal? Aqui eu não estou querendo dizer que não é para tomar remédio nenhum, não é isso. Mas uma vez você se tratando e melhorando, você pode chegar ao ponto de abandonar completamente a medicação. Isso eu estou falando por experiência própria. Não é da boca para fora, não é para te convencer. É a realidade. Por isso que eu falei no início da conversa, a questão dos paradigmas. A gente revê as questões dos paradigmas. Isso tudo pode parecer algo, a princípio, impossível. Mas olha, esse equipamento ele foi estudado durante muitos anos. E hoje não se tem dúvida alguma de que ele funciona. Mas antes de dar sequência na explicação sobre o equipamento, vamos abordar um tema interessante. Vamos considerar que o que leva uma pessoa a ter depressão são padrões internos, correto? Coisas que ficam na nossa memória, coisas que geram condicionamentos. E esses condicionamentos, eles podem ser causados por experiências, traumas, coisas ditas na escola, coisas ditas pelos pais, ou situações desagradáveis. Ou seja, isso tudo é capaz de imprimir na nossa mente inconsciente. Exemplificando, uma criança que até os 7 anos de idade é muito fácil a gente imprimir algo na mente dela, ou seja, se você quer que uma criança se torne um adulto que acredita em algo, se você pegar essa criança desde pequenininho e explicar algo a ela, até os 7 anos de idade, a partir dali, ela vai tomar aquilo como verdade. Por quê? Porque ela gravou no lado dela inconsciente. Por mais que depois, na fase adulta, alguém tente dizer para ela que aquilo não é bem assim, se torna bastante difícil essa mudança de opinião. Por quê? Porque ficou impresso no inconsciente da pessoa. Nós funcionamos assim, o ser humano ele funciona baseado em coisas que são gravadas num lado nosso que tem uma memória. Vou tentar dar um outro exemplo para quem... Vamos lá, quem dirige, a pessoa que dirige. Ela, no início, quando ela está aprendendo a dirigir, ela fica muito focada no que ela está fazendo, se está passando a marcha, se está pisando no acelerador, se está olhando o retrovisor. Mas depois que ela aprende a dirigir, dirige há algum tempo, ela já consegue fazer isso tudo de uma maneira mecânica, automática. Ela não fica mais pensando, eu tenho que olhar no retrovisor, eu tenho que pisar no acelerador. Ela já faz de uma maneira automática. Assim como, por exemplo, vamos pegar uma coisa mais simples. Uma pessoa lavando a louça em casa. Ela não lava a louça ouvindo uma música, sem nem olhar para o prato, ela não consegue fazer um movimento, jogar debaixo da água, tudo mais, sem precisar ficar prestando atenção. Será que esse prato vai cair? Será que vai escorregar? Não é assim que a gente faz? Isso significa que as informações elas foram trabalhadas e foram levadas para o nosso lado inconsciente e ficou armazenada, como andar de bicicleta. Depois que você aprende a andar de bicicleta, você não cai mais, você não desequilibra, você vai andando normalmente. Por quê? Porque o teu inconsciente já entendeu qual é o movimento que você tem que fazer para se manter equilibrado sobre duas rodas. Então esse exemplo todo, ele serve só para fazer você pensar que uma parte nossa grava muitas informações. E levando agora para o lado da depressão, qual o proveito que a gente pode tirar dessas informações? Significa que a depressão
ela é normalmente ocasionada por uma disfunção orgânica, uma disfunção na produção dos neurotransmissores. Porém, a causa real, a causa raiz, não é a produção dos neurotransmissores, é o que está levando à ocorrência da debilidade da produção dos neurotransmissores. É ali que está o problema. E eu tô tentando explicar de uma maneira o mais simples possível para que uma pessoa leiga, uma pessoa que não entende desses assuntos possa acompanhar comigo, tá? Então, eu estou tentando dar exemplos aqui o mais simples possível. Então, vamos lá. No caso da pessoa que desenvolve depressão, normalmente, tá? Existem casos específicos, mas normalmente a pessoa, ela não é de um dia, ela não fica de um dia para o outro com depressão. Ela vai adquirindo depressão ao longo do tempo, ao longo das ocorrências. E aí o que eu quero dizer com isso? Toda vez que ela vê uma imagem negativa, por exemplo, toda vez que ela se depara com uma situação qualquer negativa, ela pode inconscientemente estar gravando, estar levando para dentro de si, certo? Lembra que eu falei a questão do dirigir e tudo mais? Você está vendo a televisão, você está assistindo notícias negativas, porque a TV, ela, na TV aberta, praticamente determinados canais só vão passar coisas negativas. Se a pessoa fica assistindo aquilo ali, nem que seja um pouco, mas ela fica assistindo aquilo ali, e ela não tem a capacidade de filtrar, isso tudo eu estou falando em nível inconsciente, e ela não tem a capacidade de filtrar aqueles assuntos, ela está colocando para dentro dela algo negativo, algo de baixa frequência, certo? Se você acredita que nós não somos só o corpo físico, né? Que nós temos algo a mais, nós temos um corpo energético, nós temos um corpo espiritual, nós temos um corpo mental e outros corpos, sim, é por aí. A ideia é essa. O equipamento foi desenvolvido focado desse conceito, que nós não somos o corpo físico, que para que a gente solucione um problema físico, não basta a gente ir somente no físico, porque a causa raiz não nasceu no físico. Então vamos voltar para a depressão. Então eu estava falando de assistir coisas negativas, mas vamos supor que uma pessoa, ela na vida dela, ela teve problemas de ordem econômica. Isso gera um baita de desânimo na pessoa. Até quando, por exemplo, a pessoa passa por isso por um tempo longo e ela não consegue se acertar, ela não consegue resolver. Isso, por um tempo prolongado, vai fazendo a pessoa baixar a sua sintonia, vai fazendo a pessoa colocar inputs dentro dela de que a vida é difícil, de que as coisas não funcionam, de que por mais que eu me esforce, aquilo não dá certo. E aí o que acontece? Lembra que eu falei que a gente é capaz de jogar no lado nosso inconsciente um aprendizado? Vamos supor que diante da circunstância do dia a dia, você tenha, entre aspas, como um aprendizado de que aquilo não está funcionando bem, que aquilo não vai dar certo, mesmo inconscientemente você está jogando para dentro de si essa ideia de que a vida está ruim, de que não vai dar certo. Ou, por exemplo, quando a gente não entende como funciona a nossa realidade, né, como funciona o mundo, como funciona o universo, e a gente, por exemplo, perde um ente querido e acha que esse ente morreu, desapareceu, sumiu, acabou, meu Deus, e agora? E toma aquilo como uma verdade absoluta, coitadinho. E o que a gente faz com a gente? A gente está jogando para dentro da gente uma carga muito grande de negatividade, uma baixa frequência. Isso serve para qualquer outra coisa. A pessoa teve uma doença física, né? Acreditando que aquela doença não tem cura, ou a pessoa está com uma doença que já está há muitos anos e aquilo não tem uma solução. Isso gera uma carga negativa muito grande e a pessoa vai cada vez mais absorvendo. Isso tudo que eu estou falando pode ser motivos que levem a pessoa ao longo do tempo a desenvolver depressão. Não é só isso. Tem algo a mais. Tá legal? Talvez numa outra ocasião eu explique o que seria esse algo a mais. Mas nesse vídeo eu acho que isso já seria o suficiente para essa primeira explicação. Então o que acontece? Quando a gente muda padrões internos, a nossa mente é ela que comanda. A nossa mente, vamos chamar de nossa consciência. Tá legal? Para quem acredita que existe uma consciência habitando esse corpo físico, pode chamar de espírito, perispírito, ou o que seja, depende da sua religião, mas existe dentro desse corpo uma consciência. E junto a essa consciência, essas informações que eu falei há pouco, que geram imprint e ficam armazenadas, elas fazem contato com essa consciência. E essa consciência que é capaz de dar ao nosso corpo a capacidade de ficar melhor ou pior. E isso é uma verdade, né?
Não tem pessoas que são extremamente negativas e pessimistas? O que acontece com a vida dessas pessoas? Estão sempre as coisas não dão certo. Parece que tudo dá errado. Parece que a pessoa está sempre ficando doente. Parece que ela bate com o carro, ela perde o emprego, ela está sempre com uma dívida. E aquelas pessoas que são muito alegres, muito para cima, que acreditam que as coisas vão dar certo? São pessoas que a vida anda para frente, que tudo dá certo. Tudo que ela coloca a mão funciona. É verdade ou não é? Então, mas o que determinou que aquela pessoa seja alegre, seja positiva? É a consciência dela. É algo que está dentro, não está fora. Quando a consciência dela assume que as coisas irão dar certo, ela consegue movimentar o entorno e as coisas começam a dar certo de verdade. Eu sei que esse assunto é um pouco complexo, mas vamos ficar, a princípio, no conceito inicial para a gente falar mais da depressão. Então, o equipamento Quantic, que é esse equipamento aqui, ele é capaz de se conectar com o inconsciente da pessoa, com esse lado onde tem as informações gravadas, através do banco de dados. Ele é capaz de separar aquilo que a pessoa necessita como correção e envia uma frequência para anular ou para compensar ou para adicionar informação no inconsciente da pessoa. Ou seja, ela, ao mesmo tempo que ela tira uma informação que não tá muito alinhada com frequências elevadas, ela coloca informações de alta frequência, para que a pessoa se sinta mais alegre, se torne mais criativa, tenha mais disposição física. E assim vai. São muitas e muitas coisas possíveis de serem feitas com esse equipamento. E, ao longo do tempo, a pessoa vai, sim, mudando o seu padrão. Não é algo tão rápido assim, não é milagroso. E, obviamente, depende de cada ser humano. Tem ser humano que recebe esse estímulo, que é, na verdade, um estímulo mental, não é físico, é um estímulo na consciência, e rapidamente aceitam o estímulo, tudo a nível inconsciente, aceitam o estímulo e adotam aquilo como uma verdade na vida. Exemplo, a pessoa está um pouco chateada porque está deprimida e começa a receber uma série de estímulos. Vamos dizer que um dos estímulos seja para que a pessoa saia mais, que ela vá se distrair, vá buscar coisas alegres. Ora, uma pessoa deprimida, ela pode, num determinado momento do dia, ter um pensamento de que, poxa, eu podia dar uma saída, podia encontrar aquele amigo que eu gosto de conversar, e ela, de fato, pegar o telefone e bater um papo com um amigo que gosta, conversar um assunto mais alegre. Aquela pessoa, de repente, vai trazer um assunto que pode agradá-la, e pode combinar um passeio, certo? Ou vai visitar um parente que gosta muito. A pessoa pode tomar essa atitude, ou a pessoa pode pensar isso e ao mesmo tempo falar, não, depois eu faço isso. E continuar prostrada do jeito que está. É muito assim que acontece o tratamento. Ok? Esse foi só um exemplo. Mas é assim, ele mexe lá com o inconsciente, ele faz a pessoa ter estímulos, vontade, coisas assim que vem de dentro para fora. E depende, tem ser humano que ele está mais disposto à mudança, ele entende que a solução está nele mesmo, não está fora, não está no remédio, não está no equipamento. Ou seja, o equipamento ele é um estímulo, mas a solução está dentro da pessoa, a solução está nela tomar a decisão de que ela quer ficar boa. Um outro exemplo típico, a pessoa está pensando, está com pensamento de coisas negativas, coisas para baixo, só pensando em desgraça. Ela pode sim, se ela tiver consciência de que a cura está nela, toda vez que vier um pensamento negativo, ela pode tirar aquele pensamento negativo e colocar um pensamento legal, uma coisa que ela gosta de fazer, uma coisa que ela acha divertida. E ela também recebe estímulo para que ela faça isso. Tá legal? E, obviamente, o equipamento também ele é capaz de enviar frequências que mexem com as nossas células e mudam um pouquinho a produção dos neurotransmissores. Porém, esse não é o foco principal do equipamento, porque ele parte do princípio que a solução está dentro, não está físico, não está aqui. Aqui se manifesta, mas a cura está aqui, está na consciência. Tá legal?